Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Yasmin. E eu sou Jadson. E esse é o nosso canal, que é Relacionamento com Propósito. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ambos terem seus papéis bem resolvidos dentro do casamento. A gente tá aí batendo 2 anos de casamento. Glória a Deus. E nós vamos compartilhar com vocês coisas que a gente mudou e melhorou demais o nosso relacionamento. E lembrando que ela falou que nós temos 2 anos de casamento, porém, nós já temos 3 anos juntos. E para quem acompanha aqui desde o início do nosso canal, uma das coisas que a gente sempre falou é a necessidade de vocês conversarem sobre tudo antes do casamento. Então, são coisas que hoje nós estamos vivendo, mas que lá atrás já tínhamos alinhado, se antecipado, planejado para nós vivermos um relacionamento de fato com propósito. É verdade. Então, quando cada um faz o seu papel dentro do casamento, as coisas ficam mais leves para ambos, tá? Então, Jadson não tinha esse instinto de liderança, porque a criação dele não treinou ele para isso, não foi? Você quer falar sobre isso? Na minha família eu não tive referência de pais, assim, no sentido de modelos de pai e de mãe. Eu não vi meu pai sendo líder da casa. Eu não vi meu pai sendo de fato um provedor da casa. Então, para mim, não tinha muito sentido essa ideia. Eu tive que aprender com outras pessoas, porém, na prática, era difícil colocar em prática isso. Essa questão de ser líder, de às vezes ter que se antecipar a algumas situações, de direcionar, de ter de fato essa necessidade, essa obrigação de ser líder. Eu não tinha isso. Para mim, não fazia muito sentido isso na prática. Então, eu comecei a perceber que eu tava tirando o papel dele de líder, discordando de muita coisa, se impondo, sabe? Contrariando, algumas vezes ele. Por mais que a gente se esforçasse para dar certo, muita coisa tava dando certo, mas eu percebi que quando eu tirava o papel dele, ficava mais cansativo para mim. Então, eu comecei a incentivar ele a falar: o que é que acontece, gente? Às vezes o homem não foi treinado para isso, então às vezes não é culpa dele. Aí o que é que eu comecei a perceber? Eu percebia que eu tirava a voz dele e ele não expressava o que ele queria, não expressava os sentimentos dele ou coisas que ele não gostava, porque eu já tomava decisão, eu já falava. Então, na cabeça dele, ele evitava briga, evitava discussão, evitava aquela conversa que a gente teria que entrar em um consenso. Ele se privava dessa situação e isso foi por causa de mim. Por mais que ele não foi treinado, a minha posição como esposa estava prejudicando essa situação referente a ele. Então, ele não estava sendo líder, mas também eu não ajudava ele a ser. Então, uma coisa muito importante é que nós mulheres, também com sabedoria, a gente pode sim ajudar o nosso marido a ser um bom líder, tá? Então eu comecei a conversar com ele, comecei a provocar: Jadson, o que é que você acha sobre isso? Eu quero que você se expresse, eu quero que você diga o que é que você está sentindo. Você gosta dessa situação? Você gosta disso que eu faço? Se expresse. Confesso que não foi fácil, gente. Foi muitas vezes provocando isso e ele às vezes se entendeu por que eu estava fazendo aquilo, mas hoje a gente tá vendo o quanto isso evoluiu demais no nosso casamento. Hoje a gente expressa a opinião dele, eu provoco muito que ele se expresse, provoco muito dele entender: amor, você é o líder, amor, você é o cabeça, amor, você que dá a última palavra. Por mais que na minha cabeça a opinião dele seja errada, eu vou falar com ele: amor, eu acho que isso não é legal, mas eu espero que ele decida. E eu quero me expressar agora. Então, eu acho que não é só falar: você precisa se expressar. Às vezes a gente precisa ter algumas situações para a gente observar e falar: tá vendo, nesse contexto aqui, eu queria que você se expressasse. Nessa situação aqui, eu preciso que você se expresse. Para que de fato faça sentido. Porque ainda que você lançar a palavra, você conversar, isso é muito importante, mas tem coisas que só a experiência, só a situação em si, só o confronto, só a avaliação daquela situação faz a pessoa de fato aprender, faz o casamento ele se estruturar. Então, falando das vantagens de a gente entrar nesse consenso, de ela ser mais feminina, de eu ser mais líder, as vantagens é que o ambiente ficaram mais leve, o ambiente ficou mais
mais agradável, mais tranquilo. A gente não se cobra tanto um ao outro. Ela já sabe as situações que ela faz e se torna mais leve, né? Não é um cobrando muito o outro. Eu conversei muito isso com ela, quando ela falou, expresse o que você não gosta. Eu falei pra ela, eu não gosto que você fique me cobrando o tempo todo. Eu sou um tipo de pessoa, acho que isso já é do homem, que o homem, ele não gosta de ser pressionado, ele não gosta de que a mulher ou que alguém fique pressionando muito ele. Parece que em vez de funcionar, isso é um efeito contrário, o homem trava. O homem tem seu tempo, né? O homem tem seu tempo, né, naquela situação. Então eu acho que o ambiente ficou mais leve por isso. Ela observa mais, ela faz mais. A gente tem um modelo na nossa casa que eu passo para as pessoas, é um modelo de convivência, eu chamo isso de modelo de convivência. É onde nós não temos a obrigação de nada. Tipo, ela não tem a obrigação de limpar, de deixar a casa limpa. Isso é uma obrigação nossa. O homem não é só a obrigação de ser o provedor, isso é a obrigação do casal. E a gente está transcendendo aqui toda a questão cultural, religiosa, não. É uma visão do relacionamento que nós alinhamos. Sim, eu saio para trabalhar. E não é porque ela ficou em casa que ela também não está trabalhando. Ela também está trabalhando em casa. E aí o que acontece? Ela, quando eu chegava antes, ela tinha essa dificuldade de fazer certas coisas porque ela tinha medo de me mal acostumar. Mas eu deixei bem claro para ela que eu tô aqui para poder auxiliar, para a gente um auxiliar o outro. Eu tô aqui, eu faço, porque não é obrigação dela nem minha, é nossa. Então essa parceria dentro de casa, na empresa, nos negócios, na vida, tá fluindo bastante. É verdade. Quando eu comecei a entender o meu papel, eu passei a cuidar mais da casa, eu passei a me agradar mais em servir. Aprendi, né, juntamente com a palavra, discernimento espiritual, que servir é um ato de amor também. Então, eu aprendi que eu sirvo com muito amor porque eu tenho muito amor do meu marido. Então, eu entendi que o papel dele pode ser até manter, prover, mas eu que tenho o papel de tornar aquele lugar um lar, um lugar de paz, um lugar de amor. Percebi que a forma como eu falo mais com ele, eu falo hoje com ele, de forma mais educada, de forma mais feminina, com respeito. Eu percebi que isso causou muitos mais benefícios no nosso casamento. O Jedson consegue também fazer de forma muito mais leve. É a forma da cobrança também. Eu parei de cobrar muito a ele e entender que ele tem o tempo dele. E se eu tô incomodada, eu que faça, sabe? E ele, se estiver incomodado, ele que faça. Então a gente aprendeu também a ter uma boa comunicação pra gente lidar um com o outro. Então assim, o fato também de ser mais feminina também na estrutura, né? No corpo, se cuidar, cuidar da beleza, cuidar da higiene, cuidar de tudo também é de extrema importância. Isso eu sempre tive, mas eu percebi que quando você é feminina também na sua casa, com seu marido, com tudo que você fizer, parece que fica um combo perfeito, né? Fica. E o lado dela ser feminina, o lado do homem também ser masculino. Não é ignorante, não é brabo, não é chefe, mas líder. E uma coisa também que eu quero até falar de ser daqui, eu percebi que quando a gente começou a trabalhar os nossos papéis, eu percebi que eu já se senti muito bem provendo, sendo aquela pessoa que me protege, e eu fico muito feliz também de saber que eu posso confiar nele pra me proteger. Eu tinha muita dificuldade também de entender isso. Eu não quero precisar dele pra nada. Mas não é isso. A feminidade e a masculinidade é entender que o homem vai estar ali sempre pra dizer, não pode se deixar que eu vou resolver, não se preocupe, eu vou cuidar disso. E a gente dizer, poxa, eu tenho alguém que pode cuidar de mim. Eu estava falando sobre isso também, sobre o que você falou, sobre o homem também se importar em ser homem da casa. Não é chefe, não é ignorância, não é falar alto, não é nada disso, mas é se impor, é organizar, é se antecipar. Tem contas, é ele tomar iniciativas, vamos organizar aqui. É ele se preocupar, não se preocupar a nível de se paralisar e se entristecer, não, mas é se preocupar no sentido de responsabilidade, tá? Ele se antecipar e ver o que é que vai pagar, o que não vai. É ele ter esse olhar, porque o homem mais, de fato, é responsável nessas situações. Tipo, no olhar de ter mais economia financeira, isso era muito, eu deixava muito para ela, mas eu comecei a me apropriar mais dessa responsabilidade de economizar, de saber dizer, amor, não é o momento, vamos ver direitinho, vamos fazer em outro momento. Concluindo essa responsabilidade, eu deixava muito para ela, dizia assim, amor, você sabe fazer, você consegue fazer melhor, mas não é só isso, gente.
é você entender o seguinte: às vezes quando essa balança ela fica muito pesada para um lado, o relacionamento tende a não ter equilíbrio. O homem precisa fazer o papel dele, tem que estar bem alinhado. Então eu comecei a me impor mais como líder, como liderança. Não é, como eu falei, chefe, não é brabo, não é gritar, não é brigar, mas é mais organizar, é mais se antecipar as situações, e o relacionamento ficou mais leve. Essa balança ela ficou mais moderada. Praticamente um ano, esse mais um ano que a gente concluiu de relacionamento, a gente se adaptou e a gente tem visto o quanto isso tem feito muito bem pro nosso casamento, para nossas finanças, nossos negócios, a harmonia, né? Quando cada um faz o seu papel, as duas coisas fluem, tudo flui, né? Então é isso que a gente quer trazer para vocês, mais um ano de amadurecimento do nosso casamento. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Casamento é ótimo, casamento é bênção de Deus, mas se você não cuidar, não vai andar. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você coloque muita coisa em prática. Deixa uma curtida, deixa um comentário, recomenda esse vídeo para mais pessoas. Vamos fazer mais vídeo aqui no nosso canal.